Seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 14. Encontros. Os efeitos do anel terangreal já não assustavam Ninaeve. Ela estava no lugar no qual estivera pensando no momento em que o sono chegou. A grande câmara de Tear, chamada de Coração da Pedra, dentro da gigantesca fortaleza conhecida como Pedra de Tear. As luminárias douradas estavam apagadas, mas uma luz fraca parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum para simplesmente estar em torno dela, esvanecendo-se à distância em sombras fracas. Pelo menos não fazia calor. Nunca parecia quente ou frio em Tel Aeraniriod. Imensas colunas de pedra vermelha espalhavam-se em todas as direções. O domo abobadado lá no alto, perdido em sombras turvas, com mais lâmpadas douradas que pendiam de correntes de ouro. As pedras pálidas do piso sob os pés estavam desgastadas. Os grãos senhores de Tear só iam àquela câmara, no mundo desperto, claro, quando sua lei e seus costumes exigiam. Mas faziam isso desde a ruptura do mundo. Centralizada abaixo do domo estava Kalandor, aparentemente uma espada cintilante feita de cristal, enfiada na pedra até metade. Do mesmo jeito que Hunt a deixara. Não se aproximou de Kalandor. Hunt afirmava ter urdido armadilhas em torno dela, usando o Saidin. Armadilhas que nenhuma mulher conseguia ver. Ninaeve imaginava que fossem terríveis. Mesmo os melhores homens podiam ser cruéis quando queriam. Terríveis e feitas para capturar tanto as mulheres quanto os homens que tentassem usar aquele sangreal. Ele pretendera proteger a espada tanto da torre quanto dos abandonados. Afora o próprio Rand, aquele que tocasse Kalandor poderia morrer ou ter um destino ainda pior. Esse era um fato de Tel Aeraniriod. O que existia no mundo desperto também existia ali, embora o contrário nem sempre fosse verdade. O mundo dos sonhos, o mundo invisível, refletia o mundo desperto, ainda que às vezes de modo incomum, e talvez outros mundos também. Ver em Sedai dissera a Egwene que havia um padrão urdido de mundos, desta e de outras realidades, assim como a urdidura das vidas das pessoas formava o padrão das eras. Tel Aeraniriod perpassava todos eles, e mesmo assim poucos conseguiam penetrá-lo, a menos que acidentalmente, enquanto dormiam, durante sonhos mundanos. Eram momentos perigosos para esses sonhadores, ainda que eles jamais se dessem conta disso, a não ser que tivessem muito azar. Outro fato de Tel Aeraniriod era o que acontecia com o sonhador ali também acontecia no mundo desperto. Morrer no mundo dos sonhos era morrer de verdade. Ninaeve teve a sensação de estar sendo observada das sombras entre as colunas, mas aquilo não a incomodou. Não era Mogdin. É só imaginação. Não tem ninguém me observando. Eu falei para Elaine ignorá-los, e aqui estou. Mogdin certamente faria bem mais do que olhar. Ainda assim, desejou estar com raiva suficiente para canalizar. Não que estivesse com medo, claro. Só não estava com raiva, e com nem um pouco de medo. O anel de pedra retorcido parecia leve, como se estivesse tentando flutuar para fora da camisola, lembrando Ninaeve de que aquela era a única peça de roupa que trajava. Foi só pensar em se vestir que já estava usando um vestido.
Era um truque de tal Aerariod, do qual Ninaeve gostava. De certa forma, não era necessário canalizar, já que ali era possível fazer certas coisas que ela duvidava que qualquer aes já tivesse feito por meio do poder. Porém, não foi o vestido que a mulher esperava, de lã grossa e barata de 2 rios. A gola alta enfeitada com renda jaere cruz vinha quase até o queixo, mas uma pálida seda amarela lhe cobria em camadas com um caimento justo e revelador. Quantas vezes chamara vestidos tarabonianos como aquele de indecentes, quando os usara para se misturar em Tanchico? Parecia que tinha se acostumado a eles mais do que imaginara. Puxando forte a trança, irritada por conta dos próprios desvios de pensamento, deixou o vestido como estava. O traje talvez não fosse o que desejava, mas ela não era volúvel, do tipo que bateria o pé ou ficaria reclamando por causa disso. Um vestido é um vestido. Ela o usaria quando Egwene chegasse, com qualquer uma das sábias que a acompanhasse desta vez. E se alguma delas dissesse uma palavra? Eu não cheguei cedo para ficar tagarelando sozinha sobre vestidos. Birgit. Quem lhe respondeu foi o silêncio. E Ninaeve chamou um pouco mais alto, embora isso não devesse ser necessário. Naquele lugar, a mulher era capaz de escutar o próprio nome, mesmo que ele fosse pronunciado do outro lado do mundo. Birgit. Uma mulher surgiu em meio às colunas, os olhos azuis calmos e cheios de confiança, orgulhosa, os cabelos dourados presos em uma longa trança ainda mais intrincada que a de Ninaeve. O casaco branco curto e as volumosas calças de seda amarela, dobradas na altura do tornozelo sob as botas de cano curto com salto plataforma, eram uma indumentária de mais de 2000 anos atrás, pela qual a mulher tomara gosto. As flechas em sua aljava pareciam de prata, assim como o arco que carregava. Gaidal está por perto? Indagou Ninaeve. Ele costumava estar próximo de Birgit e deixava Ninaeve nervosa, sempre ignorando sua presença e fazendo cara feia quando a mulher falava com ela. De início, havia sido um pouco chocante encontrar Gaidal Ken e Birgit, heróis mortos há muito tempo e personagens de tantas histórias e lendas, em Tel Airaririod. Porém, como a própria Birgit dissera, que lugar poderia ser melhor que um sonho para 2 heróis ligados à roda do tempo, aguardarem seu renascimento? Um sonho que existia havia tanto tempo quanto a roda. Eram eles: Birgit, Gaidal Ken, Rogosh Olho de Águia, Arthur Asa de Gavião e todos os demais que a trombeta de Valeri voltaria a convocar para lutar em Tarmungaiton. A trança de Birgit balançou quando ela sacudiu a cabeça. Faz algum tempo que não o vejo. Acho que a roda girou para fora outra vez. Sempre acontece. Sua voz tinha um quê de expectativa e preocupação. Se ela estivesse certa, em algum lugar do mundo, um garotinho havia nascido. Um bebê chorão que desconhecia quem era, mesmo que já estivesse predestinado a aventuras que criariam novas lendas. A roda tecia os heróis no padrão conforme eles eram necessários para dar forma ao próprio padrão, e quando morriam, todos voltavam até ali para aguardar de novo. Era isso o que significava estar ligado à roda do tempo. Novos heróis também podiam ser ligados, homens e mulheres cuja bravura e feitos os elevavam a um patamar superior ao comum. Mas, uma vez ligados, era para sempre. Quanto tempo você ainda tem? Perguntou Ninaeve. Anos ainda, com certeza. Birgit sempre estivera ligada a Gaidal, amarrada a ele história após história, era após era, em aventuras e em um romance que nem mesmo a roda do tempo rompeu. Ela sempre renascia depois dele, 1 ano, ou 5, ou 10, mas depois. Não sei, Ninaeve. O tempo aqui não é como o tempo do mundo desperto. Eu encontrei você aqui 10 dias atrás, ao que me parece,
e encontrei Elaine há apenas um. Para vocês foi há quanto tempo? 4 dias e 3 dias, murmurou Ninaeve. Ela e Elaine iam conversar com Birgit sempre que possível, ainda que, com muita frequência, não pudessem aparecer por conta de Tom e Juilin estarem compartilhando o mesmo acampamento e montando guarda durante a noite. Birgit se lembrava da Guerra do Poder, pelo menos de ter vivido uma de suas vidas nessa época, e dos abandonados. Suas vidas passadas eram como livros que traziam boas lembranças de muito tempo atrás, as mais distantes sempre mais vagas que as mais próximas, mas os abandonados se sobressaíam, sobretudo Mogdin. Vê, Ninaeve, o fluxo do tempo aqui também pode mudar de maneira mais significativas. Pode-se passar meses até eu nascer de novo, ou dias. Aqui, para mim, no mundo desperto, ainda podem-se passar anos até meu nascimento. Com algum esforço, Ninaeve suprimiu seu desgosto. Então não devemos desperdiçar o tempo que tivemos. Você viu algum deles desde a última vez que nos encontramos? Não havia necessidade de dizer quem. Muitos. Lanfir, claro, vem com frequência até o Aeranririod. Mas também vi Ravin, Samael e Graendal, Demandred e Semirheish. A voz de Birgit ficou tensa ao citar o último nome. Nem Mogdin, que a odiava, a deixava tão visivelmente apavorada. Mas Semirheish era outra conversa. Ninaeve também estremeceu. A mulher de cabelos dourados contara muito sobre aquela abandonada, e notou que estava trajando um espesso manto de lã com o capuz puxado de forma a esconder o rosto. Ruborizando, ela o fez desaparecer. Nenhum deles viu você? Perguntou ansiosa. Birgit era mais vulnerável que ela de muitas maneiras, apesar de seu conhecimento sobre Tel Aeranririod. A mulher nunca fora capaz de canalizar. Qualquer um dos abandonados poderia destruí-la como se esmagasse uma formiga e sem nem diminuir o passo. E, caso ela fosse destruída ali, nunca mais renasceria. Não sou tão destreinada ou tão tola para permitir isso. Birgit se apoiou no arco de prata. Segundo a lenda, a mulher jamais errava o alvo com aquele arco e suas flechas prateadas. Eles estão preocupados uns com os outros e com mais ninguém. Já vi Ravin e Samael, Graendal e Lanfir, uns espionando os outros sem serem vistos. E Demandred e Semirheish, cada qual também se escondendo. Não os via tanto por aqui desde que foram libertados. Estão tramando alguma coisa. Ninaeve mordeu o lábio inferior, frustrada e nervosa. Mas o quê? Ainda não sei, Ninaeve. Na Guerra da Sombra, eles sempre estavam tramando algo, e com muita frequência uns contra os outros, mas nunca fizeram nada de bom para o mundo, o desperto ou dos sonhos. Tente descobrir, Birgit, quanto e como puder, sem correr riscos. Não se arrisque. O rosto da outra não se alterou, mas Ninaeve achou que ela estava se divertindo. Aquela tola fazia tão pouco caso do perigo quanto Lã. Ninaeve desejava poder perguntar sobre a Torre Branca, sobre o que Siwan estaria planejando, mas Birgit não podia ver nem tocar o mundo desperto, a menos que fosse convocada a ele pela trombeta. Você só está tentando evitar o que realmente quer perguntar. Tem visto Mogdin? Não. Birgit suspirou. E tenho tentado. Em geral, consigo encontrar qualquer pessoa que sabe que está no mundo dos sonhos. Há uma sensação, como se elas estivessem espalhando ondas pelo ar. Ou talvez seja a consciência delas, eu realmente não sei. Sou soldado, não uma estudiosa. Ou ela não esteve em Tel Aeranririod desde que você a derrotou, ou... A mulher hesitou, e Ninaeve quis impedi-la de dizer o que sabia que viria a seguir, mas Birgit era decidida demais para se esquivar de possibilidades ruins. Ou então sabe que tenho procurado por ela.
Sabe se esconder aquela mulher. Não é à toa que a chamam de aranha. Na Era das Lendas, Mogdin fora exatamente isso. Uma aranha minúscula que tecia suas teias em lugares secretos. Sua mordida venenosa o bastante para matar em um piscar de olhos. Com uma súbita e intensa sensação de estar sendo observada, Ninaeve foi tomada por um calafrio. Não chegou a tremer. Apenas um calafrio, não um tremor. Mesmo assim, manteve o pensamento firme no vestido taraboniano macio, a fim de que não se visse abruptamente usando uma armadura. Já era embaraçoso demais quando coisas daquele tipo aconteciam quando estava sozinha, e ainda mais sob os tranquilos olhos azuis de uma mulher que tinha valentia suficiente para fazer frente a Gaidalken. Você que consegue encontrá-la até quando ela quer ficar escondida, Birgit? Aquilo era pedir demais. Caso Mogdin soubesse que estava sendo caçada. Era como procurar um leão no mato alto, armado apenas com um graveto. A outra mulher não hesitou. Talvez. Vou tentar. Levantando o arco, acrescentou. Agora preciso ir. Não quero correr o risco de ser vista pelas outras quando elas chegarem. Elaine tocou o braço dela para impedi-la. Ajudaria muito se me deixasse contar a elas. Assim eu poderia compartilhar com Egwene e as sábias o que você me contou sobre os abandonados, e elas poderiam contar para Rand. Birgit, ele precisa saber. Você prometeu, Ninaeve. Os reluzentes olhos azuis estavam tão inflexíveis quanto o gelo. As regras pré-estabelecidas dizem que não devemos permitir que ninguém saiba o que habita em Tel Aeran-Ririod. Quebrei muitas delas só por falar com você. Muitas outras por lhe ajudar, porque não consigo ficar parada vendo sua batalha contra a sombra. Já travei esta batalha em muitas mais vidas do que consigo me recordar. Mas vou respeitar o máximo de regras que puder. Você precisa manter sua promessa. Claro que vou manter, respondeu a antiga sabedoria indignada. A menos que você me livre dela. E eu realmente peço que... Não. E Birgit se foi. Em um momento, a mão de Ninaeve estava pousada em uma manga branca de casaco, e no instante seguinte, no ar. Alguns dos xingamentos que entreouvira de Tom Juilin percorreram sua mente, do tipo que a faria brigar com Elaine caso a garota os tivesse decorado, e ainda mais se os usasse. Não havia razão para a chamar por Birgit outra vez. Ela provavelmente não viria. Só restava a Ninaeve torcer para que a mulher respondesse na próxima vez em que ela ou Elaine a chamassem. Birgit, eu vou manter minha promessa, Birgit. Ela ouviria. Na próxima vez que se encontrassem, talvez a mulher soubesse de algo sobre as atividades de Mogdin. Ninaeve quase torcia para que não fosse o caso. Se fosse, no entanto, significaria que Mogdin realmente estava espionando Tel Aeran-Ririod. Sua tola. Se não vigiar as cobras, não poderá reclamar quando uma picar você. Ninaeve realmente queria um dia conhecer Line, a antiga babá de Elaine. O vazio da vasta câmara a oprimia, todas aquelas grandes colunas polidas e aquela sensação de estar sendo observada das sombras entre elas. Se realmente houvesse alguém lá, Birgit teria notado. Ninaeve percebeu que analisava o vestido de seda na altura dos quadris e, para tirar o pensamento de olhos inexistentes, se concentrou na peça de roupa. Quando Lã a vira pela primeira vez, ela estava vestindo boas peças de lã de 2 rios, e quando ele professara seu amor, um vestido bordado simples, mas Ninaeve queria que Lã a visse em vestidos como aquele. Não seria indecente se fosse ele a observá-la. Um espelho comprido apareceu, refletindo sua imagem enquanto ela se virava para um lado e para o outro, até mesmo espiando por cima do ombro. O tecido amarelo era bem justo, de certa forma revelando tudo o que cobria. O círculo das mulheres de Campo Diamond a teria chamado de lado para uma boa conversa a sós, sendo ela sabedoria ou não. Porém, o vestido era muito bonito.
Ali, sozinha, podia admitir que se acostumara mais do que um pouco a usar algo daquele tipo em público. Você gostou, brincou consigo mesma. Você é assanhada do mesmo jeitinho que Elaine parece estar fincando. Mas era bonito. E talvez não tão obsceno quanto sempre dissera. O decote não se abria até a altura dos joelhos, como o da primeira de Mayenne, por exemplo. Bom, talvez os vestidos de Berenem não fossem tão decotados assim, mas ainda assim eram bem mais cavados do que exigia a respeitabilidade. Já ouviram falar sobre o que as domonesas costumavam usar? Até as tarabonianas chamavam aquilo de indecente. Bastou pensar a respeito para a seda amarela se refazer em caimentos ondulados, com um cinto estreito de ouro trançado. E o tecido ficou transparente. Seu rosto enrubesceu. Muito transparente. Na verdade, quase sem nenhuma opacidade. O vestido fazia mais do que sugerir. Se Lan a visse usando aquilo, não ficaria tagarelando que seu amor por ela não tinha esperança e que não lhe daria trajes de luto como presente de casamento. Bastaria uma olhadinha para o sangue dele pegar fogo. Ele iria... O que, sob a luz? É isso que você está vestindo, Ninaeve? Perguntou Egwene, escandalizada. Ninaeve deu um salto, girando, e quando voltou a tocar o solo, encarando Egwene e Melaine, claro que tinha que ser Melaine, embora nenhuma das sábias fosse uma opção melhor, o espelho sumira e ela estava usando um vestido escuro de lã de 2 rios, grosso bastante para os dias mais frios do inverno. Tão mortificada por ter levado um susto quanto pelo resto, principalmente por ter levado um susto, trocou de vestido imediatamente, sem pensar, voltando ao delicado domanês e passando depressa ao amarelo taraboniano. O rosto de Ninaeve se inflamou. As duas provavelmente a achavam uma completa idiota. E na frente de Melaine ainda por cima. A sábia era bonita, com longos cabelos acobreados e olhos verdes límpidos. Não que Ninaeve desse a mínima para a aparência da mulher. Mas Melaine também estivera ali em seu último encontro com Egwene e a provocara com relação a Lan. Ninaeve perdera a paciência com aquilo. Egwene afirmara que não se tratava de provocações, não entre Azael, mas Melaine tecera elogio aos ombros, às mãos e aos olhos de Lan. Que direito aquela raposa de olhos verdes tinha de ficar olhando para os ombros de Lan? Imagina se o Randy tivesse de olho nela. Não que Ninaeve duvidasse da fidelidade dele, mas Lan era homem e estava longe dela, e Melaine estava lá perto e, com firmeza, ela pôs um ponto final naquela linha de raciocínio. Lan está... Parecia que seu rosto pegaria fogo. Você não consegue controlar a língua, mulher? Mas não iria nem poderia recuar, não na presença de Melaine. O sorriso confuso de Egwene já era ruim o bastante, mas Melaine ousou exibir um olhar de compreensão. Ele está bem? Tentou manter uma atitude tranquila, mas acabou soando forçada. Ele está bem, respondeu Egwene, preocupado com sua segurança. Ninaeve deixou escapar o ar que nem percebera que estava segurando. O deserto era um lugar perigoso, mesmo sem tipos como Couladin e os Shaido, e o homem não sabia o que significava ter cautela. E ele era o que estava se preocupado com a E ele era que estava preocupado com a segurança dela? Será que aquele tolo achava que ela não era capaz de tomar conta de si mesma? Finalmente chegamos à Amadícia, contou apressada, querendo disfarçar. A língua solta e depois ainda suspira. Aquele homem roubou meu bom senso. Olhando para o rosto das outras duas, não havia como dizer se conseguira. Uma aldeia chamada Cienda, a leste de Amador. Mantos brancos por toda parte, mas não nos olham com suspeita. É com outras pessoas que temos que nos preocupar. Na presença de Melaine, Ninaeve tinha de ser cuidadosa,
talvez até distorcer um pouco a verdade aqui e ali, mas contara para as duas sobre Ronde Makura e sua estranha mensagem, e sobre a mulher ter tentado drogá-las. Tentado, porque não conseguira admitir na frente de Melaine que a costureira havia conseguido. O que estou fazendo, Luz? Eu nunca menti para Egwene em toda a minha vida. O suposto motivo, o retorno de uma seita que fugiu, certamente não podia ser mencionado, não diante de uma das sábias. Elas achavam que Ninaeve e Elaine eram Aes Sedai completas, mas precisava fazer com que Egwene de alguma forma soubesse a verdade. Deve ser por causa de algum plano qualquer relacionado a Andor. Mas Elaine, você e eu temos questões em comuns, Egwene, e acho que deveríamos ter tanto cuidado quanto Elaine. A garota sentiu devagar. Sua expressão era de estupor, como não poderia deixar de ser, mas ela pareceu entender. Ainda bem que o sabor daquele chá me deixou desconfiada. Imagine tentar dar raiz dupla para alguém que conhece ervas tão bem quanto eu. Tramas dentro de tramas, murmurou Melaine. Penso que a grande serpente seja um bom símbolo para vocês, Aes Sedai. Algum dia, talvez, vocês se engulam por acaso. Também temos novidades, informou Egwene. Ninaeve não via motivo para a pressa da garota em falar. Eu com certeza não vou deixar esta mulher me fazer morder a isca e perder a cabeça. E certamente não ficaria com raiva por ela insultar a torre. Soltou a mão da trança. O que Egwene tinha a dizer fez com que pusesse seu humor de lado. Coladinho cruzando a espinha do mundo com certeza era grave. E Randy o seguindo era só um pouco menos. Estavam indo a toda rumo a passo de Jangai, marchando desde a primeira luz até depois do crepúsculo, e Merlânia formou que logo a alcançariam. As condições em Caerhien já eram suficientemente severas, sem abrigar a guerra entre os Aiel. Em uma nova guerra dos Aiel, de certo aconteceria, se ele tentasse pôr em prática seu plano maluco. Maluco. Ainda não, com certeza. Randy precisava, de alguma forma, se agarrar à sanidade. Faz quanto tempo desde que eu vivia preocupada sobre como iria protegê-lo? Pensou com amargura. E agora eu só quero que ele fique são para lutar a última batalha. Não era só por isso, mas era por isso também. Randy era o que era. Que a luz me queime. Eu sou tão má quanto Siwan Sancho ou qualquer uma delas. Mas foi o que Gwen tinha a dizer sobre Moiraine que a deixou chocada. Ela o obedece? Perguntou incrédula. Egwene assentiu vigorosamente, usando aquele ridículo cachecol Aiel. Ontem à noite eles tiveram uma discussão, já que ela ainda está tentando convencê-la a não cruzar a muralha do dragão. Até que Randy disse para ela ficar do lado de fora até se acalmar. Moiraine parecia que engolir a própria língua, mas acabou saindo. Ficou do lado de fora à noite, por 1 hora. Isso não está certo, opinou Melaine, arrumando o chale com firmeza. Os homens não têm nada que ficar dando ordens para Aes Sedai e nem para as sábias, nem mesmo cara a carne. Com certeza não, concordou Ninaeve. Depois precisou manter a boca bem fechada para evitar que ficar de queixo caído consigo mesma. O que me importa se Randy a fizer dançar conforme a música dele? Ela já fez todas nós dançarmos várias vezes conforme a música dela. Mas não era certo. Eu não quero ser Aes Sedai. Só quero aprender mais sobre a cura. Quero continuar a ser quem eu sou. Deixem que ele fique mandando nela. Continuava não sendo certo. Pelo menos ele agora fala com ela, ponderou Egwene. Antes, Randy ficava completamente ácido se ela parasse a 10 pés dele. Nineve, ele está com o ego mais inflamado a cada dia. Na época em que eu achava que você se tornaria sabedoria depois de mim, disse Ninaeve com ironia, eu lhe ensinei a desinflar egos. Vai ser bom para Randy se você fizer isso, mesmo que ele tenha se transformado no maior touro do pasto. Principalmente porque ele é mesmo o maior.
Me parece que reis e rainhas podem agir como tolos quando se esquecem o que são, sendo apenas quem são. Mas são ainda pior quando só se lembram do que são, se esquecendo de quem são. A maioria deles precisava de alguém cuja única função fosse lembrá-los de que eles comem, suam e choram igualzinho a qualquer fazendeiro. Melanie enrolou o chale em torno de si, parecendo não ter certeza se concordava ou não. Mas Egwene disse: Eu tento. Mas às vezes ele nem parece ser o mesmo. E até quando parece, sua arrogância é uma bolha resistente demais para ser estourada. Faça o melhor que puder. Ajudar Randy a permanecer ele mesmo talvez seja a melhor coisa que alguém poderia fazer. Por ele e pelo resto do mundo. As palavras causaram silêncio. Ela e Egwene não gostavam de falar sobre a possibilidade de Randy enlouquecer, e Melanie não tinha como pensar diferente. Tenho outra coisa importante para lhe contar, continuou Ninaeve, após alguns instantes. Acho que os abandonados estão tramando algo. Não era a mesma coisa que contar sobre Bridget. Ninaeve fez parecer que ela mesma havia visto Lanfear e os demais. Na verdade, Mogdin era a única que seria capaz de reconhecer ao vivo, e talvez Asmodean, embora só o tivesse visto uma vez e à distância. Esperava que nenhuma das duas pensasse em perguntar como ela sabia quem era quem, ou porque pensava que Mogdin pudesse estar se esgueirando. No fim das contas, o problema não surgiu de nada disso. Você tem andado pelo mundo dos sonhos? Os olhos verdes de Melanie estavam gélidos. Ninaeve a encarou com o mesmíssimo olhar, apesar de balançar o balan... apesar do balançar de cabeça pesaroso de Egwene. Eu não tinha como ver Ravin e os outros sem fazer isso, tinha? Você sabe pouco e tenta demais, Aes Sedai. Não deveriam ter lhe ensinado nem o pouco que você sabe. Falando por mim, às vezes me arrependo até de termos concordado com esses encontros. Mulheres sem treinamento não deveriam ter permissão de entrar em Tel Aeranriod. Eu já aprendi sozinha muitas mais coisas do que você me ensinou. Ninaeve se esforçou para manter a voz tranquila. Aprendi sozinha a canalizar e não vejo por que Tel Aeranriod deva ser diferente. Foi apenas uma raiva teimosa que a fez dizer aquilo. Aprender a canalizar sozinha, verdade, mas não muito bem, e sem saber o que estava fazendo. Antes da Torre Branca, havia curado algumas vezes, mas sem consciência disso, até Moiraine lhe provar. Suas professoras na torre tinham dito que era por isso que ela precisava estar com raiva para conseguir canalizar. Assustada, escondera de si mesma sua habilidade, e apenas a fúria era capaz de sobrepujar aquele medo enterrado por tanto tempo. Então você é uma daquelas que as Aes Sedai chamam de bravias. Houve certa inflexão na última palavra, mas, fosse desdém ou pena, Ninaeve não gostou. Na torre, o termo raramente era elogioso. Claro que não havia bravias entre os Aiel. As sábias que eram capazes de canalizar encontravam todas as garotas que nasciam com a centelha. Aquelas que mais cedo ou mais tarde desenvolveriam a capacidade de canalizar, mesmo que nem tentassem aprender. Também afirmavam encontrar toda e qualquer garota sem a centelha que, se instruída, pudesse aprender. Nenhuma Aiel morrera tentando aprender sozinha. Você conhece os perigos de aprender o poder sem orientação, Aes Sedai. Não pense que os perigos dos sonhos são menores. São tão grandes quanto, e talvez ainda maiores para quem se aventura sem ter conhecimento. Eu sou cuidadosa, afirmou Ninaeve com a voz firme. Não tinha ido até ali para ser repreendida por aquela aí almejera de cabelo ensolarado. Sei o que estou fazendo, Melanie. Não sabe nada. Você é tão cabeça dura quanto esta outra aqui era quando veio até nós. A sábia lançou a Egwene um sorriso que realmente pareceu afetuoso. Nós domamos o excesso de exuberância dela. E agora Egwene aprende tudo rápido, embora ainda cometa muitas falhas. O sorriso satisfeito de Egwene desapareceu.
Ninaeve suspeitou que fora aquele sorriso que fizera Melanie acrescentar a última frase. Se você desejar caminhar nos sonhos, prosseguiu Aiel, venha até nós. Nós também iremos domar seu entusiasmo e lhe ensinar. Não preciso ser domada, muito obrigada, retrucou Ninaeve com um sorriso educado. A Ana Allen vai morrer no dia em que souber que você está morta. Gelo perfurou o coração de Ninaeve. A Ana Allen era como os Aiel chamavam Lã. Na língua antiga, significava homem único, ou homem sozinho, ou homem que é um povo inteiro. Traduções exatas da língua antiga costumavam ser difíceis. Os Aiel tinham um enorme respeito por Lã, o homem que jamais desistiria de sua guerra contra a sombra, o inimigo que destruíra sua nação. Você usa truques sujos na guerra, resmungou. Melanie arqueou uma das sobrancelhas. Estamos em guerra? Se estivermos, então fique sabendo que, na batalha, só existe ganhar ou perder. Regras que proíbem machucar o outro são para jogos. Quero que você prometa que não vai fazer nada em um sonho sem primeiro consultar uma de nós. Sei que a Aes Sedai não pode mentir, então quero ouvi-la prometer. Ninaeve rangiu os dentes. As palavras seriam fáceis de falar. Não ficaria presa a elas, não estava unida aos 3 juramentos. Mas seria uma admissão de que Elaine estava certa. Ela não acreditava naquilo e não diria coisa alguma. Ela não vai prometer, Elaine. Melaine, afirmou Egwene por fim. Quando fica com esse olhar de mula, é porque não sairia de casa nem que você mostrasse o telhado pegando fogo. Ninaeve reservou uma ponta daquele olhar a Egwene. Mula, então. Quando tudo o que fez foi se recusar a ser jogada para lá e para cá feito uma boneca de pano. Após um longo momento, Melaine suspirou. Muito bem, mas seria bom lembrar a Aes Sedai que você não passa de uma criança em Tel Aeraniriod. Vamos, Egwene, temos que ir. Um sorrisinho surgiu no rosto de Egwene enquanto as duas desapareciam. De repente, Ninaeve se deu conta de que suas roupas haviam mudado. Haviam sido mudadas. As sábias conheciam Tel Aeraniriod o suficiente para alterar coisas nos outros tanto quanto nelas próprias. Ninaeve agora trajava uma blusa branca e uma saia escura, mas, ao contrário das saias das mulheres que tinham acabado de ir embora, a dela terminava bem acima do joelho. Os sapatos e as meias haviam sumido, e seu cabelo estava repartido em 2 tranças, uma acima de cada orelha, amarrada com fitas amarelas. Uma boneca de pano com o rosto entalhado e pintado estava sentada ao lado de seus pés descalços. Ninaeve escutou os próprios dentes rangendo. Aquilo já acontecera uma vez antes, e ela conseguira arrancar de Egwene que aquela era a maneira como os Aiel vestiam as garotinhas. Em um rompante de fúria, voltou a trajar a seda taraboniana amarela, desta vez ainda mais colada ao corpo, e deu um chute na boneca que saiu voando, desaparecendo ainda no ar. Aquela tal de Melanie provavelmente estava de olho em Lã. Todos os Aiel pareciam pensar que ele era uma espécie de herói. A gola alta se transformou em um colarinho de renda, e o decote estreito e cavado deixava parte dos seios à mostra. Se aquela mulher sequer sorrisse para ele, se ele... De repente, se deu conta de que o decote se aprofundava e se alargava rapidamente, e apressou-se em ajustá-lo. Não todo, mas o suficiente para não constrangê-la. O vestido tinha ficado tão apertado que mal conseguia se mexer. Também deu um jeito nisso. Então ela precisava pedir permissão, implorar para que as sábias, antes de fazer qualquer coisa. Não fora ela quem derrotara Mogdin? Na ocasião, todos haviam ficado justificadamente impressionadas, mas pareciam ter esquecido. Se não podia usar Birgit para descobrir o que estava vendo na torre, talvez houvesse um jeito de fazer isso sozinha.